I prefer the blue phone because it's more stylish than the black one. E aí, galerinha, tudo certinho com vocês? De volta para mais um vídeo aqui desse canal de gramáticas do inglês, né? Então vamos lá, Learning English with Clau. That's me. Bom, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os preferences, trabalhar com os comparisons with adjectives. Então vocês vão falar o porquê que vocês preferem ou gostam, né, de algo e vão justificar, né, qual que é o motivo que faz que vocês tenham essa preferência. Então vamos lá, por exemplo, eu posso chegar e dizer: Which phone do you prefer? The blue one or the black one? Aí vocês podem dizer: I prefer the blue one. E aí qual que seria o motivo? Because it's nicer than the black one. Então o que acontece, gente? Quando eu quiser falar sobre preferência, eu posso usar simplesmente o verbo prefer, que é bem parecido com o português, né? E quando eu quiser fazer uma comparação, nesse caso eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando com o adjetivo nice, e como eu estou comparando este objeto com este objeto, existe uma regrinha geral, né? Quando a gente está trabalhando com essas comparações de adjetivos, que é sempre colocar um R. Mas essa é uma forma bem geral, tá, gente? Que bem parecido com o que a gente viu lá no presente simples, né? Existem regras que são gerais, como no caso do presente simples, que é só colocar o S, porém alguns verbos mudam, né? É a mesma coisa aqui. No geral, a gente coloca o R para trabalhar com adjetivos comparativos, né? Só que alguns desses adjetivos, eles vão ter umas pequenas modificações, beleza? Outro exemplo, também poderia perguntar: Which one do you like more? Which phone do you like more? Lembrando que o one aqui está substituindo a palavra phone, né? Telephone. I like the blue one more because it's lighter, né, than the black one. É mais leve, né, do que o preto. Mentira, na verdade não, né? Mas enfim. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho o adjetivo light. Lembrando que o light ele pode significar várias coisas. Por isso que eu sempre falo, nunca traduza ao pé da letra, porque muitas vezes vocês vão se embananar. Mas enfim, o light pode ser tanto para luz, como pode ser para leve, que no caso seria este o caso, né? Outra forma também que vocês poderiam perguntar a mesma coisa, né? Seria: Which one do you like better? Ou no sotaque britânico, which one do you like better? Mas enfim, e aí eu posso responder: I like the blue one better. Qual que é a diferença? Eu mostrei 3 formas de fazer a mesma pergunta, que seria: Which phone do you prefer? Which one do you prefer? Aí depois eu falei: Which one do you like more? E which one do you like better? Qual que é a diferença entre esses 3? O prefer, eu diria que é o mais simples, é o mais fácil. Por quê? Quando vocês forem trabalhar com a resposta, né? No prefer, eu só coloco I prefer the blue one. Ponto. Agora, quando eu estiver trabalhando com like more no final da pergunta, eu vou ter que usar like no início da resposta e o more no final. Ou seja, o like more que estavam lá no final da pergunta, eles vão se separar. Então, por exemplo, which one do you like more? Fica I like the blue one more. Mesma coisa acontece com o like better. Então, se eu perguntar which one do you like better, eu tenho like better lá no final da frase, né? Agora, na resposta, eles também vão se separar. Então, eu posso dizer I like the blue one better. Entenderam? Então, assim, gente, tanto faz. Vocês podem usar qualquer um dos 3. Só não esqueçam que se vocês estiverem trabalhando com like more no final da pergunta ou like better, eles vão se separar. O prefer não tem nenhuma restrição, vamos dizer assim, né? Uma outra regrinha que existe, gente, é que é o seguinte: quando vocês estiverem trabalhando com adjetivos que têm 2 sílabas, que não tem terminação em Y, vocês vão usar o more. Ou, de maneira bem geral, é só pensar que se o adjetivo for comprido, como por exemplo, beautiful, beautiful, é um adjetivo comprido, é diferente de nice, né? Nice, é curtinho.
Agora, beautiful é comprido. Então, toda vez que for assim, vocês vão colocar o more na frente. Então, nesse caso, ó, não vai precisar adicionar R, ER ou IER no final, beleza? Exemplo, eu posso dizer que it's more stylish than the blue one. Agora, o adjetivo stylish é comprido? Não necessariamente, ele tem duas sílabas, né? Stylish. Porém, ele não tem terminação com Y. Então, por isso, vocês também vão colocar o more. Agora, se eu falar beautiful, fica it's more beautiful, porque é comprido, than the black one. Ok? Algumas regrinhas mais específicas, gente. Eu poderia dizer, por exemplo, o adjetivo cheap, que é de barato, né? Então, quando eu tiver o cheap, eu adiciono ER no final. The blue one is cheaper than the black one. Ou só it's cheaper. O nice, como a gente já viu, o nice eu só adiciono R. Por quê? Eu já tenho um E ali, então eu não preciso colocar ER. Então, nice fica nicer. Por exemplo, o adjetivo big, grande, né? Eu tenho um adjetivo que é de uma única sílaba, big, e ele tem consoante, vogal, consoante. Essa regrinha é bem parecida, de novo, com o que a gente viu lá no presente simples. Então, quem ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima. Acho que é o lado esquerdo, né? Mas enfim. Mas bom, quando estiver trabalhando com adjetivos de uma única sílaba, que são curtinhos, a gente pega essa última consoante, que nesse caso do big é a letra G, vai duplicar essa consoante e adiciona ER. Então, big fica bigger. Beleza? So, this phone, it's bigger than the black one. Que mais? Se eu falar pretty ou pretty, né? Bonito, linda, lindo. Enfim, ali eu tenho pretty ou pretty. Tenho duas sílabas e tenho terminação em Y, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y fora e vou adicionar IER. Então, eu poderia dizer, it is prettier than the other one. Ok? Outros adjetivos, só para vocês terem uma ideia melhor, né? Por exemplo, attractive. O que vocês acham? Attractive é um adjetivo comprido ou curto? Attractive. Tem mais de duas sílabas. Então, eu vou colocar o more na frente. Então, it is more attractive than. Agora, o happy. Happy. Tem terminação com Y. Mesma coisa. Tiro o Y fora e adiciono IER. It is happier than the other one. Ou she's happier than fulano. Exciting. Exciting. Comprido, mais de duas sílabas, né? Então, eu só coloco o more na frente. More exciting than. Friendly. Tenho terminação com Y. Tiro o Y fora, que são duas sílabas, né? Então, fica friendlier. Interesting. Esse é enorme, né? Interesting. Interesting. Então, fica more interesting than. Reasonable. O que seria reasonable, gente? É razoável, né? Aceitável, né? Então, ficaria more reasonable than. Lembrando que esse than é sempre quando vocês estiverem comparando um com o outro. Se vocês estiverem apenas adjetivando algo, né? Aí não precisa colocar o than. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês na sequência. Só mais dois adjetivos, daí eu já mostro para vocês. Então, por exemplo, sad. Sad eu tenho consoante S, vogal A e consoante D. Quando eu tiver uma única sílaba, sad, com consoante, vogal, consoante, eu duplico a última consoante e adiciono ER. Então, sad, que é triste, fica sadder. Sadder than. E por fim, eu tenho warm. Warm é curtinho, né? Então, eu só coloco ER no final, porque eu não tenho E no final, né? Então, fica warmer. Warmer than. Mais um exemplo, gente, rapidinho aqui. Poderia perguntar assim, which of these... lembram do these, que a gente também viu na aula anterior, né? These jackets, do you like more? Então, tenho duas jaquetas aqui perto de mim, então eu quero saber quais delas vocês preferem mais, né? Vocês gostam mais. I prefer the leather one. Eu prefiro a de couro, né? Aí eu tô justificando. Por que eu prefiro mais essa?
The design is nicer. Olha só, não fiz nenhuma comparação de um com o outro. Eu só falei que eu gosto mais da jaqueta de couro porque o design dela é nicer. And it looks more expensive than the wool one. Agora olha a diferença, né? No primeiro eu falei, the design is nicer. Beleza, só tô falando dessa jaqueta de couro. Agora eu fiz uma comparação da jaqueta de couro com a jaqueta de lã. Então eu falei, it looks more expensive, parece, né, mais cara, than the wool one. Parece mais cara do que a de lã. Beleza? Mais um último exemplo, gente, só para vocês pegarem bem. These sweaters are nice. Which one do you prefer? Esses sweaters são legais, né? Quais deles você prefere, né? I like the gray one better. Ó, lembrando que eu primeiro perguntei, these sweaters are nice. Which one do you prefer? Usei o verbo prefer ali na pergunta. Porém, eu estou respondendo com like better. Então, como vocês perceberam, a gente pode misturar, tá, gente? Eu posso usar which one do you like more e dizer I prefer da. Which ones do you like better? I like more. Ok? Pode misturar tudo, não tem problema. Só não pode esquecer que se eu trabalhei com like more ou like better, eles na resposta, eles vão se separar. Então, I like the gray one better. Eu gosto mais do cinza, né? The color is prettier. Então, a cor é mais bonita. Ponto. The color is prettier. Tirei o Y, né? Adicionei IER. E aí, continuo. It's more attractive. Ó, attractive. Comprido, né? E aí, tô comparando, né? O gray com o brown. It's more attractive than the brown one. Beleza, gente? Então é isso, espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Essa foi um pouquinho mais detalhada, vamos dizer assim. Which of these classes do you prefer? Comenta aqui embaixo, gente. And why? Give me the reason. Give me a reason, actually. E é isso, gente. Não esquece de deixar o like para esse vídeo chegar mais longe. Se você conhece mais alguém que também está tentando aprender os preferences ou o inglês no geral, compartilha também esse canal, o vídeo, etc. E eu acho que é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. See you soon. Bye, bye.